Paulo Archias Mendes da Rocha nasceu em Vitória, no Espírito Santo, em 1928. Em 1945, formou-se na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Mackenzie, São Paulo. Paulo Mendes teve uma formação familiar ligada à reflexão sobre a relação entre engenharia e natureza, o que é perceptível em suas obras. Destaca-se muito cedo ao vencer o concurso para o ginásio do Clube Atlético Paulistano. Desde então, Paulo Mendes e Artigas, como líder, cria a chamada Escola Paulista. Mendes ingressa como professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo. Neste período, destacam-se suas obras fundamentais como a sede social do Jockey Clube de Goiás, o edifício residencial Guaimbé e sua própria residência no Butantã. Em 1968, Mendes, Artigas e Fábio Penteado projetam o conjunto habitacional Zezinho Magalhães Prado para 50 mil moradores. Preside o Departamento Paulista do Instituto Brasileiro de Arquitetos durante 2 ocasiões, entre 1972 a 1973 e 1986 a 1987. Em 2006, recebeu o Prêmio Pritzker, considerado o Nobel da Arquitetura. E são também outras premiações que Mendes recebeu. Algumas de suas obras são o Ginásio do Clube Atlético Paulistano, a Reforma da Pinacoteca, a Cidade Porto Fluvial Tietê, a Reforma da Praça do Patriarca, o Edifício Guaimbé, o Sesc 24 de Maio, a Residência do Butantã, o Museu e Teatro Cais das Artes, localizado no Espírito Santo, a Cadeira Paulistano, a Casa Gerace e a Chase Lounge. A construção da casa acompanhou a disputa do clima político no país em 1964, quando ocorreu um golpe militar que encerrou o governo do eleito presidente João Goulart. A casa foi construída em 1964 e concluída em 1966. Foram construídas, na verdade, 2 casas no mesmo lote, com diferenças mínimas, construídas para o arquiteto e sua irmã. A casa segue uma linha de horizontalidade para o melhor aproveitamento do terreno. O projeto surpreende sobretudo por seu grau de insubmissão ao usuário, de quem se exige que esteja à altura da casa, onde suas paredes param à meia altura, os móveis são imóveis e a zona íntima ocupa o centro da planta, que significa uma posição mais reservada em relação ao exterior, porém, é uma relação familiar mais interligada, tendo menos privacidade com os moradores. A casa é formada basicamente por um prisma puro sustentado por 4 pilastras mestras, onde possuem 4 vigas principais, 2 para a laje e 2 para a cobertura. Existem vigas nervuradas perpendiculares a vigas principais. Como já dito, os móveis são imóveis, o material usado permite a fusão entre estrutura, vedação e equipamentos. A casa pode ser fundida como um todo monolítico, coeso e inalterável, ao qual não se permita expansão, adaptação, adição ou subtração de qualquer parte, sem levar à destruição. Em sua estrutura interna, é utilizado placas de concreto de 3 cm de espessura para a divisão dos ambientes. A estrutura de concreto, o sistema elétrico e o sistema hidráulico são aparentes na casa. Sua construção deu-se em meio à discussão sobre o processo de industrialização e a utilização dos pré-moldados na arquitetura. E sua obra chamou a atenção por construir 2 casas iguais. A área do terreno é de 720 metros quadrados e a área construída é de 250. No primeiro pavimento, temos a interligação com o segundo pavimento, o estacionamento e a área de serviço e de empregados. No segundo pavimento, temos a área de ambientação dos moradores. A casa foi construída no mesmo nível da rua, porém, quando vista de fora, possui uma alta declividade. Ela não possui um muro aparente, mas a montanha de terra tem a função de privacidade e segurança no primeiro pavimento. Construída em um bairro residencial e muito bem localizado, a casa se encontra em 2 ruas, a Rua Engenheiro João Ulloa Sintra e a Rua Praça Monteiro Lobato, porém, com um único ponto de acesso na Rua Engenheiro João Ulloa Sintra. A casa fica próxima a uma construção também conhecida como a Casa dos Bandeirantes, construída por volta da primeira metade do século XVIII. Aqui vemos um movimento do sol pela fachada noroeste,
onde o pico do sol está pela tarde. E deste outro lado temos a fachada sudoeste, onde o pico do sol está pela manhã. É possível notar que a casa capta muita iluminação durante o dia, sem a necessidade do uso de energia elétrica. Eu fiz muito para as crianças. Eu sou um homem maduro, não vou fazer uma casa para mim. Você precisa ter vergonha na cara. Eu moro em qualquer lugar. Vou fazer para as crianças, para eles se divertirem um tanto. Com essa questão tão solene, não é? Da arquitetura, etc. A FAO, apesar da solenidade, tem muito disso. A FAO foi feita para vocês. Passear naquela rua de lá para cá. E até com uma certa malícia para dizer, faz de conta que eu sou Artigas, para que eu possa ter o prazer de ficar vendo vocês passarem daqui para lá, de lá para cá. Senão não tem graça, a coisa fica de uma solenidade estúpida. A construção segue o raciocínio da forma canônica, onde sua estrutura é padronizada. Existe na casa um sistema de modulação e são organizadas. São organizadas de modo linear e modular. Passando a porta de entrada, nos deparamos com a cozinha, um corredor e a sala de estar. Da sala de estar, temos acesso aos quartos. Passando pelo corredor, onde vemos outra sala de estar, uma sala de jantar e o escritório ao passar pela sala de estar. Os quartos também possuem acesso a outra sala e o escritório. Podemos dizer que os ambientes estão combinados em justa posição. O corredor pode simbolizar um elemento que deixa acesso às salas. Por algumas partes não possuírem divisória em concreto, pode-se dizer também que estão organizadas em interpenetração. Se repararmos bem, a casa é formada pela manipulação dimensional do quadrado. Com base na planta e nas fotos da Casa Mendes da Rocha, fiz uma representação do mesmo. Ela não possui escala. Foi feita apenas para ter uma visão em primeira pessoa. Ao longo do vídeo, comentarei sobre algumas coisas importantes. Como já dito, a casa foi totalmente construída em concreto, porém, para deixar bem destacado, eu construí ela colorida. Enxergar também que as pilastras estão em vermelhas, as vigas estão em azul e as nervuras eu pintei de roxo. Eu tentei fazer a reprodução dos móveis em concreto, e esse foi o resultado. Doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't
Como foi possível perceber, os quartos não possuem janelas. A fonte de iluminação dada aos quartos vem de aberturas zenitais e a ventilação vem de uma porta à outra, trazida das janelas das salas. It's